enfermeira de plantão, beleza? Professor Elias na área, chegando com mais uma aula de gastronomia. E o tema da aula de hoje é como utilizar molhos, tá? Nós vamos fazer um pouquinho aqui um apanhado como utilizar molhos e como fabricá-los de maneira mais assertiva, certo? Alguns detalhes, certo? Que só os cozinheiros mais detalhistas vão ficar de olho nisso e isso vai fazer uma diferença muito grande na qualidade do produto final, certo? Então, se você tem dúvida com relação a como deixar os seus molhos cada vez melhores, essa é a aula de hoje. Mas antes disso, vamos aqui rodar a nossa vinheta, então fique comigo para esse temaço aí da aula de hoje, beleza? Então, pessoal, nós já vimos que os molhos são exatamente o calcanhar de Aquiles dos cozinheiros, tá? Então, se você é cozinheiro ou cozinheira e ainda não consegue fazer molhos perfeitos, você ainda não está pronto para ser cozinheiro. Embora você possa até exercer a profissão, mas precisa lapidar a sua técnica para que você fique melhor ainda, certo? Então, esse é o tema da aula de hoje. Então, nós vamos falar um pouco sobre alguns critérios importantes na hora que você estiver na finalização do seu molho, na hora que você estiver lá empratando, certo? O que fazer e quais cuidados eu preciso ter na hora de estar olhando esse tipo de molho. Então, pronto. Então, o molho está pronto, então a gente precisa entender que nós precisamos ter alguns cuidados na hora de também estar utilizando, tá? Nós já vimos que o molho ele pode salvar, ele pode modificar, ele melhora, certo? Ele pode exatamente dar nome a uma preparação, então o molho é muito importante em uma preparação. Então nós não podemos, nós não podemos não dar a atenção devida aos molhos. Então, como que eu utilizo os molhos, professor? Às vezes eu vou fazer o molho, ele está muito espesso ou muito ralo, né? Então, essa é uma característica. Às vezes tem molhos que você vai utilizar roux, certo? Que você usa roux, o famoso roux, né? Farinha, molhos que tem farinha e manteiga, certo? Então são molhos que tendem a ficar com uma certa espessura, certo? No final. Então, ou tem molhos que você tende a ficar um pouco mais ralos, né? Então, molhos, por exemplo, com bases em creme de leite, né? Molhos reduzidos. Então, todo molho possui uma função no prato, porque você tem que perceber isso. Ele não está ali por acaso, certo? Ele tem uma função, ele tem uma funcionalidade no prato. Então, quando a gente pensa no empratamento, a primeira coisa que a gente vai pensar é exatamente ele, o molho. Ele faz parte do arranjo principal do prato, né? Em muitos casos nós começamos a montar, fazer as montagens primeiro pelo molho, né? Depois vem outros elementos. Então é ele que aparece como um papel fundamental que vai exatamente amarrar os sabores, certo? Conduzir, certo? E enaltecer as proteínas. Então, no seu papel, ele é importante no cardápio, certo? Então, cuidadosamente, temperado e de consistência perfeita, um molho deve enriquecê-lo, aumentando seu sabor e contribuindo para as cores do prato. Então, o molho faz parte do arranjo principal. Por isso você tem que ter cuidado com a textura do seu molho, por isso você tem que ter cuidado. Molhos não podem ter excesso de gordura, certo? Ele não pode estar com a textura demais, muito espesso ou muito ralo, fora da sua textura, ou tem excesso de sal, ou ele é muito agressivo na acidez. Então, é preciso que você gaste tempo, certo? Para que você possa fazer o molho cada vez melhor. Então, é importante que a gente conduza você a que você faça molhos cada vez melhor. Então, aí tem algumas dicas para você, certo? A primeira dela, nunca apressar. Nunca apresse, nunca apresse. Certo, gente? Você está finalizando o molho, o nome já está dizendo finalizando, de final. Baixe o fogo. Controle a temperatura, certo? Então, costumo sempre dizer aos alunos: professor, o fogo tem uma pressão maior, é fogão industrial, não consigo. É você que tem que controlar. Você tira a panela do fogo, retorna, vai e volta, mas é você que tem que controlar. Nunca apresse, certo? Porque na cozinha
essa ideia de que o molho fica pronto em 2 horas a uma temperatura de 120 graus. Então, se eu aumentar para 200, eu vou reduzir esse tempo de preparo para metade. Isso não funciona na cozinha. Por quê? Porque você precisa entender a questão da evaporação. Então, quanto mais você aumenta a temperatura, você aumenta também o processo de evaporação. Ele pode chegar na textura, mas não chega com as notas, com os sabores da preparação. Então, nunca apresse o processo de preparação de molhos perfeitos. Se são 2 horas, não são 30. Não é possível fazer em 30. Então, é importante que você faça o seu mise en place, né? Que você entenda o que é um mise en place, né? Que é fazer a place, se programar para você fazer o seu molho perfeito, certo? Então, os bons molhos são o resultado de tempo e atenção. Os 2 T's, tempo versus temperatura. Eu controlo o tempo e controlo a temperatura para obter uns molhos com os melhores resultados possíveis. Então, sempre que possível, use um caldo. O molho é resultado de uma base, não é resultado de um pozinho que vende no mercado, não é resultado de um cubo, é resultado de uma base culinária. Que vocês já viram, tem aulas aí. Se você perdeu a aula sobre bases culinárias, procure aí, eu vou deixar um link para você acessar, certo? Você precisa fazer parte de uma base. O molho é resultado de uma base. Então, eu preciso disso aqui, ó. Caldo faz parte das bases e ele precisa estar nesse estado aqui, fresco. Claro que ele precisa estar fresco, tá? Outra coisa que a gente precisa entender, cuidado com os intensificadores de sabor. Há cozinheiros que só conseguem cozinhar com intensificadores de sabor. Ele já tem uma cartela, certo? Só consegue finalizar um molho se tiver intensificador de sabor. Faça uso das ervas, das especiarias, faça uso dos caldos básicos para que você tenha estilo na cozinha. Então, esse intensificador de sabor não é o principal sabor do seu molho. O nome já está dizendo, ele intensifica, mas ele não é o principal. O principal é um caldo fresco. O principal é uma base que foi elaborada, que foi pensada, que foi exatamente trabalhada como base de cozinha. Então você precisa entender isso, certo? Porque ele pode estragar o seu molho. Eles têm excesso de sódio, certo? Tem muito sal. Então cuidado com isso aqui, ó. Cuidado, certo? Porque ele tem sabores variáveis. Então não dá para você dizer que isso vai ser sempre aquele mesmo sabor, porque não vai, certo? Outra coisa que a gente precisa estar atento a isso. Acrescente líquido de forma gradual, certo? Não existe chegar e colocar... Não. Você está fazendo molhos perfeitos. Então vá olhando a intensidade do molho, vá olhando as notas, vá olhando o que está acontecendo, certo? Cuidado com essa questão. Molhos que você tem, por exemplo, aqui, ó, que você tem farinha, o famoso roux, certo? Você precisa acrescentar líquido de forma gradual, certo? Esses erros, por exemplo, dos famosos bebegênio, né, que eu costumo dizer, ou seja, pega uma farinha completamente crua, dissolve, certo? Dissolve num líquido quente e coloca fazendo exatamente vários tipos de grumos, tá? A ideia é fantástica, mas isso não funciona. Então, vá devagar, que vai desenvolvendo o glúten devagar, certo? Para que não forme grumos, tá? Um molho perfeito não pode ter grumos, não pode estar todo cheio de caroço, não pode estar com gordura demais, não pode estar com excesso de sal demais. Então, tenha cuidado no momento de temperar e adicionar os ingredientes que vão dar nota para esse molho, né? Não tempere molhos que fervem por longo tempo ou que vai concentrá-lo de sabor intenso demais. Ou seja, não faça isso no início. Esse é um erro muito comum dos novos cozinheiros. Eles começam, mal ferveu, já estão acrescentando sal, já estão acrescentando todas as notas do molho, acrescenta isso, acrescenta... Não, deixa ferver, deixa ganhar corpo, deixa ganhar intensidade. Depois você vai e finaliza o seu molho. Ó, finaliza, certo?
Molhos que vão ferver 2, 3 horas, você não pode colocar todos os elementos logo de vez. Você precisa guardar o sal, guardar os elementos que vão dar intensidade, até que ele ganhe corpo, até que ele ganhe o sabor, até que ele esteja chegando na textura adequada. Aí sim é que você vai exatamente finalizar o seu molho, certo? Então, muito cuidado na hora de você utilizar. Molhos perfeitos não têm excesso de sal, não tem excesso de elementos que não fazem parte da nota principal desse molho, tá? Então, dica forte, controle os 2 T's, tempo, temperatura, tá? Não apresse os molhos, tenha cuidado na textura. Você que é cozinheiro, sabe que o principal do prato é o molho, então tenha cuidado, vamos lá, finalize, calma, concentra naquele momento, certo? Porque o molho, ele faz parte do arranjo principal, certo? Então, dica forte para você, então guarda para você, então fortalece aí o nosso canal, certo? Segue lá o professor nas redes sociais e aguardem os próximos vídeos e bora cozinhar, beleza?